Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os travões à extrema-direita francesa estão demasiado gastos? O cenário mostra a Torre Eiffel iluminada em fundo. Num palco que se eleva acima de uma multidão compacta, a mezzo-soprano Farah El-Dibani, da Ópera de Paris, canta a Marselhesa à capela. Ao seu lado está um sorridente Emmanuel Macron, de mão dada com a mulher, Brigitte. Pouco antes, Macron tinha feito um discurso de vitória, curto e focado. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Agradeceu a confiança que os franceses lhe depositaram para mais 5 anos na presidência, mas não deixou de notar as profundas clivagens que marcam o país. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Prometeu ouvir o silêncio dos que se abstiveram, reconheceu que foi para muitos apenas um voto útil de obstáculo à extrema-direita. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Sublinhando que seria de agora em diante o presidente de todos os franceses e prometendo que ninguém ficaria para trás. A pouco mais de 3 quilómetros dali, mal saíram as primeiras projeções, Marine Le Pen reconhecia a derrota, mas dizia também que ter conseguido mais de 40% dos votos era uma vitória retumbante. E atirava ao próximo alvo sem perder tempo. As legislativas são já em junho. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. A líder da União Nacional prometeu uma oposição feroz a Macron e convocou todos os que se queiram unir nesse tiro ao mesmo alvo. Emmanuel Macron venceu com 58,5% dos votos e conseguiu o feito histórico de ser reeleito para um segundo mandato, algo que não acontecia desde que Jacques Chirac bateu Jean-Marie Le Pen há 20 anos. Mas a filha Le Pen conseguiu uns igualmente históricos 41,5% dos votos, o melhor resultado de sempre para a antiga Frente Nacional, agora rebatizada de União Nacional. Em relação às eleições de 2017, Macron perdeu mais de 2 milhões de votos e Marine Le Pen ganhou 2,7 milhões. Que França sai das eleições de domingo e que país se está a desenhar para as legislativas de junho? Vou conversar com a grande repórter Sónia Simões, enviada do Observador à França. Olá, Sónia. Olá, Catarina. Houve festa rija na noite de domingo e desta vez aconteceu no palco que Macron já queria ter tido em 2017. Sim, apesar dos resultados serem ligeiramente diferentes dos de 2017, esta era já uma festa que Macron queria fazer quando concorreu à presidência pela primeira vez, mas que a então e a atual presidente da Câmara de Paris bloqueou porque dias depois iria estar no terreno um comitê para avaliar a candidatura aos Jogos Olímpicos e ela temia que o relevado estivesse estragado após a festa. Desta vez foi possível ter a Torre Eiffel como cenário de fundo para a chegada de Macron e quando ele chegou, as batidas de dança que se ouviram antes deram lugar ao hino da alegria, que é também o hino da União Europeia. Que Macron foi este que subiu ao palco para reclamar vitória no domingo? Merci, chers amis! Foi um Macron diferente daquele que vimos na sexta-feira, no seu último dia de campanha. Pareceu-me um Macron mais humilde.
No último dia de campanha, em Jacques, a sul de França, ele fez um discurso bastante longo e a tentar convencer todos os indecisos naquilo que é um bastião socialista e onde 40 anos antes tinha estado François Mitterrand a discursar, e viu-se que ele tentava convencer e estava muito seguro dele próprio, era quase um homem de um espetáculo, estava a fazer um espetáculo, a tentar levar todas as pessoas às urnas e a votarem nele. Ontem ele teve uma postura ligeiramente diferente, porque reconheceu, sobretudo, que parte da sua vitória se devia a pessoas que simplesmente não quiseram votar na Marine Le Pen. E ele avaliou esses votos como um sinal do que terá que fazer daqui para a frente. E, por outro lado, ele não tem apenas que mostrar trabalho àqueles que optaram por ele e que o fizeram para barrar a extrema-direita, tem também que mostrar trabalho àqueles que votaram na Marine Le Pen, que teve uma grande ascensão nesta segunda volta por comparação a 2017, que ele avaliou mesmo como sendo votos de cólera. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Também se dirigiu a eles, mas num discurso muito curto e de uma forma um bocadinho mais humilde do que aquela de sexta-feira. Marine Le Pen assumiu a derrota bem cedo, logo após as primeiras projeções darem a vitória ao En Marche de Macron, mas esse discurso quase parecia de vitória. Porquê? Precisamente por isso, porque houve de facto um aumento de mais 2,7 milhões de votos em relação a 2017, e enquanto Macron teve menos 2,1 milhões de votos. Isso é demonstrativo que, apesar dela ter perdido, o seu partido está a crescer. E isso era a carta verde que ela precisava para continuar a afirmar-se no palco político e avançar para aquilo que ela queria, que é a corrida às legislativas que se vão realizar em junho e que aqui em França são vistas quase como uma terceira volta das presidenciais. Uhum. Há uma outra grande vencedora destas presidenciais francesas, que é a abstenção. Ultrapassou os 30% e é a mais elevada em 53 anos. Era algo que já se adivinhava na tua reportagem no domingo no bairro de Montmartre. Sim, no domingo e noutros locais onde estive durante a semana. Aliás, ao longo da semana, em algumas intervenções que fiz na rádio, a minha aposta foi sempre que Macron ganharia, mas a abstenção seria elevadíssima, porque de facto o que eu encontrei no terreno foram pessoas com grande dificuldade em escolher duas opções que eram completamente contrárias àquilo que elas defendem, ou seja, as pessoas que votaram sobretudo à esquerda, neste caso na extrema esquerda de Mélenchon, tinham dificuldade em de repente ter que escolher um candidato com uma ideologia completamente diferente e à direita, mesmo sendo Macron. E muitos estavam indecisos se deveriam votar ou não. E, portanto, percebeu-se que não votaram, e há a crescer aqui o facto de, em algumas zonas de França, sobretudo em Paris, onde votam cerca de 1 milhão de pessoas, haver também umas férias escolares que começaram sexta-feira e que se prolongam até ao próximo fim de semana e que provavelmente foram um peso para aqueles que estavam com peso na consciência em votar numa pessoa em quem não se reconheciam. De facto, desde 1969 que a abstenção não era tão elevada, o jornal Le Monde faz mesmo um exercício interessante que vai de encontro algumas petições que aparecem cada vez que existe um ato eleitoral em França, em que se pede que os votos nulos e a abstenção sejam tidos em conta. Há, aliás, uma forma de protesto tida como tradicional aqui em França, que é pôr um lenço branco dentro do envelope com o boletim de voto. Enquanto em Portugal o boletim de voto tem várias escolhas com os vários partidos,
Aqui em França, cada pessoa tem um boletim de voto e a pessoa tem que deitar fora aquele que não quer. Tem que levar todos os boletins de voto para a cabine e escolhe aquele que não quer. E uma das formas de protesto é porem todos os votos dentro do envelope com um lenço branco. O Le Monde faz o exercício de contar os votos nulos e a abstenção como válidos. Se eles fossem tidos em conta, qual seria o resultado destas eleições presidenciais? E concluiu que, a serem tidos em conta, Macron nem sequer teria os 50% das votações, terminaria estas eleições com 38,5%. Também a Le Pen perderia 2,65 pontos caso tivesse sido tomada em conta os votos nulos e a abstenção. E esses votos brancos e nulos até decresceram um pouco nestas eleições, mas um deles pode muito bem ter vindo de Fátima, uma eleitora de origem argelina que encontraste em Courneuve, no nordeste de Paris. Esse local acabou por ser um barómetro muito revelador nas tuas reportagens e tropeçaste nele durante um jogo de petanca. Conta-nos tudo. É verdade, eu escolhi esta comuna de Courneuve precisamente porque fica na região de Île-de-France, onde na primeira volta Mélenchon ganhou maioritariamente. E quando cheguei lá de comboio, não tendo conseguido contactar com a Câmara, com ninguém, porque os serviços estavam encerrados, encontrei dois grupos de pessoas a jogarem petanca num campo ao lado da Câmara, e foi lá que conversei. Primeiro fui logo recebida por uma pessoa que, quando eu disse que era jornalista portuguesa, me respondeu logo em português, e que acabou por ser o meu cicerone durante esta reportagem, e consegui com aquelas pessoas perceber de facto porque é que estas pessoas não queriam que Le Pen ganhasse e que tinham grandes dificuldades em votar em Macron. Fátima nasceu na Argélia, mas veio em criança para a França como milhares de outros. Tem nacionalidade francesa, apesar de só ter obtido já quase com 60 anos e prestes a entrar na reforma. Mesmo assim, hoje com 72 anos, faz questão de votar em todos os atos eleitorais. E de facto aqui nesta comuna, é uma comuna comunista há mais de 30 anos, mas o próprio presidente da Câmara votou em Mélenchon e não concordou que o Partido Comunista concorresse a estas eleições sozinho e sem qualquer aliança à esquerda. E Fátima explicou isso mesmo também, que era pró-Mélenchon e que estava a pensar em todas as medidas que Macron e Le Pen propunham e que não via que nenhuma delas fosse considerada para o futuro dos seus filhos e dos seus netos, e que estava a considerar ir à mesa de voto e deixar o voto em branco. E uma das questões centrais para Fátima e para outras pessoas com quem falaste nesse local tinha a ver com a idade da reforma. Sim, ela disse que para ela já não seria um problema, mas seria para os seus filhos que nesta altura estão na casa dos 50 anos, isto porque este foi um assunto trazido para a campanha estas 2 últimas semanas por Macron, que anunciou que iria aumentar a idade da reforma, precisamente porque as contribuições atuais não chegam para começar a pagar reformas tão cedo, e foi o trunfo que ele deu a Marine Le Pen durante também esta campanha. Monsieur le Président, Monsieur le Candidat, pour ce deuxième tour, l'appel à faire barrage au Front National ne pourra suffire. O presidente da Câmara de Courneuve, que referias há pouco, Gilles Pou, quando o entrevistaste, vaticinava de certa forma o que acabou por acontecer. Portanto, este autarca apelou a que os seus eleitores travassem a extrema-direita, mas admitia que uma boa parte não conseguisse transferir de facto esse voto para Macron.
Sim, exatamente. Ele achava que uma parte votaria Macron, uma parte dos eleitores que votaram em Mélenchon votaria Macron e outra parte iria abster-se de votar. E parece que de facto foi o que aconteceu. Sim, os dados dizem-nos que 42% dos eleitores de Jean-Luc Mélenchon decidiram votar no atual presidente, mas foi também entre estes eleitores a maior percentagem da abstenção desta segunda volta. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Regressemos então ao discurso de vitória de Emmanuel Macron na noite de domingo e às divisões na sociedade francesa que se espelharam no resultado desta segunda volta. Que sinais desta polarização foste lendo nas tuas reportagens? Eu noto não só pelos locais onde estive e as pessoas com quem falei, como ao ler os jornais franceses, que de facto a França está muito dividida e o discurso de Macron foi nesse sentido de unir a França e tentar aqui um consenso em todos e uma união. Ele disse mesmo que agora ia passar a ser o presidente de todos, a certa altura do discurso, quando fala de Le Pen e o público começa a assobiar. À ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. E ele pede para não assobiarem, porque agora era o presidente de todos. E de facto, também li um artigo interessante no Figaro que foi analisar os votos em Marine Le Pen e Macron na primeira volta por concelho e concluiu aquilo que nós vimos no terreno, que é as zonas mais ricas, que têm indústria, que têm turismo, que têm vinha, votam em Macron. Depois, quando se afasta para o interior, onde não existem tantas condições económicas, vota-se, e em que, por exemplo, este era um dos fatores em análise, por exemplo, as casas ficam mais baratas, aí vota-se em Marine Le Pen. Isso é bem nítido aqui à volta de Paris, por exemplo, na Ile-de-France. Nós estivemos em Poissy, que é uma pequena vila que tem 700 habitantes e é um bastião de direita, de extrema-direita, votaram maioritariamente Le Pen e à sua volta todas as outras comunas votaram Mélenchon. E de facto esta pequena comuna corresponde a uma câmara, é residencial, com moradias, com famílias sobretudo francesas, que já vivem ali há muitos anos, que tiveram filhos que ficaram lá e que se sentem sobretudo injustiçados quando veem o que se passa com as comunidades à volta, onde vivem muitas pessoas, onde há muito desemprego, há muita dependência do Estado Social e portanto estas pessoas querem voltar a ter as raízes francesas e acham que Marine Le Pen lhes vai trazer isso. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. No domingo, Marine Le Pen atirou de imediato o foco para as legislativas de junho, tendo em conta que conseguiu o melhor resultado de sempre para a União Nacional. É razoável diagnosticar que, digamos assim, os calços dos travões à extrema-direita estão a ficar gastos em França? Sim, de facto, estão gastos, sim, parece-me, porque apesar de ter havido este bloqueio da direita, ela de facto conseguiu crescer, mesmo que para isso tenha tido os votos do Partido da Reconquista, também de extrema-direita, de Zemmour, que também tiveram uma percentagem na primeira volta considerável quando comparada com os partidos de esquerda, e isto nota que de facto a oferta da extrema-direita tem colhido muita gente, como aliás tem acontecido noutros países do mundo, não é? Mas eu achei interessante uma das análises que a conselheira municipal dos arrondissements de Paris me disse,
foi que o facto também de haver duas extremas a ganhar mais votos em França, seja a extrema-esquerda, seja a extrema-direita, pode também significar um voto de protesto por falta de bons líderes políticos, por falta de políticas que agradem estes eleitores. E mesmo ontem na festa da vitória de Macron, também falei com pessoas que me disseram o mesmo, que Macron também ganha porque não há outra escolha no leque de oferta política em França, não é? Portanto, por um lado há o protesto que leva a que os extremos cresçam, sejam de esquerda, seja de direita, e por outro lado também não há muita outra escolha e Macron de facto cumpre o seu papel enquanto político e é jovem, tem vontade e portanto vota-se em Macron. Por isso, respondendo agora mais diretamente à tua pergunta, acho que de facto as legislativas vão ser uma verdadeira terceira volta nisto. Vamos ver os resultados não só da Marine Le Pen, mas também de Zemmour e, por outro lado, da esquerda, o que é que vai acontecer com a esquerda. Obrigada, Sónia. Obrigada. A Sónia Simões é grande repórter do Observador e acompanhou no terreno a campanha para a segunda volta das presidenciais francesas e a noite eleitoral. No jornal e na rádio, continuamos também de olhos postos na Ucrânia, com as reportagens dos enviados especiais Carlos Diogo Santos e João Porfírio e com acompanhamento ao minuto da evolução do conflito. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.